Que o Senhor abençoe todos e todas no dia de hoje. E agradecemos o nosso Deus por Ele ter nos dado mais uma chance de estarmos aqui, reunidos todos, congregados, vocês nas suas casas, nas suas moradias, nos seus apartamentos, no lugar onde Deus tenha deixado vocês estarem nesta situação que nós estamos passando. Mas não temos que ficar em desespero, não temos que ficar desanimados, temos que continuar em frente, orando para Deus e pedindo para Deus, lendo a Bíblia, porque Deus é o único consolo que nós temos. Ele é o nosso refúgio. E Ele é a única pessoa que nós, nestes momentos de tribulação, de dificuldade, que nós podemos pedir ajuda para o nosso Deus, porque não temos mais ninguém. Já percebemos que ficou bem difícil tudo nas mãos da ciência, nas mãos da tecnologia, da ciência, do conhecimento humano. E que esse vírus aqui, essa pandemia, fica andando pelo mundo todo. Então, nós, os humanos, não temos poder diante disso, somos fracos diante dessa situação. Só temos o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que fez o universo, o dono de tudo, o Rei. Temos a Deus e Ele é o nosso consolo, então temos que nos grudar no Senhor. Não desistamos, porque quem desistir vai ser pior para ele, vai ser bem ruim. Então, temos que ganhar forças, temos que nos animar de novo, temos que lutar, sermos otimistas e continuar em frente. Vamos continuar em frente e Deus vai estar conosco, Ele vai nos ajudar e em qualquer momento Deus vai tirar essa praga que Ele tem deixado que esteja no mundo para castigar, com certeza, todos nós. Por causa de termos esquecido de Deus. Por causa disso é que o Senhor está fazendo um chamado de atenção no mundo todo para que as pessoas, a humanidade, se lembrem que Deus existe, para que invoquem o nome de Deus, para que se lembrem de clamar para Deus e pedir para Ele misericórdia. Bem, nós estamos aqui reunidos que nem sempre para aprender, vocês lá podem se sentar. E antes de começar aqui o nosso ensinamento do dia de hoje, vamos cantar para o Senhor o nosso hino, que nós já temos o costume de cantar, que cantamos sem a música de fundo para que fiquemos acostumados a cantar para o Senhor com todo o nosso coração e com a nossa voz. Não com as nossas vozes profissionais, porque não somos profissionais, mas nós temos um coração para o nosso Deus, para cantar para Ele. Temos boca, temos esse instrumento que Deus deu para nós, a nossa voz, para louvar o Senhor com as nossas gargantas também. Então, vamos cantar para o Senhor o hino 112, que chama Tem um Mundo Feliz Mais Além. Tem um mundo feliz no mais além. Vamos ver quem quer ir nesse mundo. Todos nós queremos. O hino 112 para a honra e a glória do Senhor. Hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, tributando eterno olor al invicto glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató y con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. En el mundo
reinaremos con nuestro Señor en el mundo feliz. Reinaremos con nuestro Señor para siempre en el mundo feliz. Con los santos daremos loor al invicto glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Glória e honra sejam para o nosso Deus. E neste dia, antes da nossa meditação, os meus queridos irmãos e irmãs e todas as pessoas que ainda não tiveram a chance e a oportunidade de ir na nossa congregação, na nossa igreja. E eu convido vocês, quando Deus permitir isso aqui acabar, que nós possamos nos congregar novamente para louvar e glorificar o Senhor. Tem muitas pessoas que estão desejando a profecia, estão desejando, ansiando a imposição das mãos. E, bem, eu dizia para vocês no outro dia que em cada casa ou dentro de cada família, cada apartamento, em cada moradia ou em cada andar, que as pessoas que moram lá, sendo a sua casa, a sua moradia, não é? Se tinha alguém doente ou tinham pessoas que estavam sendo perturbadas por espíritos ruins e bruxarias, se tinha muitas pessoas doentes na cama já, enfim, que o irmão ou a irmã que vão na igreja, que impusesse mãos neles. Eu disse para vocês impor as mãos e vocês podem fazer. Fazendo com fé e acreditando no Senhor, mas é diferente mandar a mensagem para mim, para me perguntar se podem pessoas vir de outras casas, outros lugares, que eles possam vir se reunir, se congregar, orar na nossa casa. Não pode, porque isso é perigoso. Primeiro, porque os governos anunciaram que tem que guardar distância, que as pessoas não têm que ficar todas juntas no lugar por causa do vírus. E o outro também é muito perigoso que se reunirem, por exemplo, as pessoas das casas vizinhas ou os parentes que moram perto e todos vão se congregar num lugar só para louvar, profetizar e impor as mãos. Isso é errado. Porque talvez vocês não tenham a capacidade de discernimento naquele momento se realmente é o Espírito Santo se manifestando ou é espíritos enganosos. E é perigoso que o diabo possa enganar vocês. E ninguém vai conseguir descobrir ou discernir essas coisas. Então o diabo é quem vai estar lá indo contra as vidas espirituais de vocês, que tem aquela intenção bonita de orar e profetizar e impor as mãos. Aí ele vem enganar vocês e aí vem coisas ruins, prejuízos mais pra frente, consequências ruins e a vida espiritual vai ficar bem machucada. Então, não é aconselhável vocês convidarem as famílias dos seus vizinhos ou as amizades que eles venham na sua casa se congregar só por vocês irem na igreja. Não. Quando eu disse para vocês impor as mãos, não é que todos venham se congregar num lugar só para ter a imposição das mãos, mas é só para aquele que mora dentro da casa. Se tem uma família de 4 pessoas, se o pai e a mãe vão na igreja e os outros não,
e tem alguém doente, aquele que vai na igreja pode impor as mãos nele ou nela. E podem fazer um louvor, ler a Bíblia, orar. Mas tomem muito cuidado de fazer esses convites fora. Eu estou falando principalmente das cidades grandes, porque eu sei também que tem muitos irmãos e irmãs que moram no campo, na beira de florestas, de rios, de lagos, moram bem longe da população, da cidade, eles moram bem isolados mesmo. E talvez eles tenham o vizinho deles, que é da igreja, e são só 2 pessoas, os vizinhos, e vocês são 2, 3 pessoas que moram lá na sua casa. Então, tomando todos os cuidados necessários que o governo fala que nós temos que ter, vocês poderiam se congregar. Porque se lá, por exemplo, não tem internet, o Wi-Fi tem um que tem Wi-Fi e os outros não, então, bem, aí já vocês poderiam se convidar e falar, bem, venham assistir o ensinamento aqui, porque nós temos o Wi-Fi, a internet, e vocês não têm. Vocês podem fazer isso, mas só nesses casos. Como eu disse para vocês, os meus queridos irmãos e irmãs, como este flagelo é em nível mundial, então, cada país tem regras feitas pelo governo. Cada país e cada povo tem coisas muito diferentes. As pessoas, às vezes, moram só no campo, em fazendas. Então, conforme as suas necessidades, vocês podem agir. Mas eu volto a falar, não convidem muitas pessoas na sua casa, na sua moradia. Vem todos e todos, vamos fazer um louvor aqui, impondo as mãos e profetizando. Não façam isso, porque é bem perigoso chegar espíritos enganosos e o diabo querer enganar vocês e destruir as suas vidas espirituais. Temos que agir com sabedoria. Vamos agir com sabedoria. Em cada lugar tem se colocado, a segurança tem sido feita de forma diferente pelo governo. Não é igual em todos os lugares, é diferente em cada lugar. Por exemplo, onde eu estou, as pessoas, o governo fala que nós temos que ter 2 metros de distância. Falam também 6 pés, não sei, é que eu acho melhor, eu entendo melhor por metros, então fica uns 2 metros de distanciamento entre as pessoas. E não tem que ter muitas pessoas num lugar só. Então, aqui só estão comigo umas 10 pessoas, que foi o que o governo permitiu aqui na cidade. Mas todos estão espalhadinhos, porque é o que falam aqui. E temos que estar com as nossas máscaras, como chamam. São essas as instruções, mas tem outros lugares onde realmente proibiram as pessoas de saírem de suas casas ou de visitarem os outros. Então, eu aconselho os irmãos e as irmãs, aqueles que têm o dom da profecia, vocês podem orar na sua moradia e dar liberdade para o Espírito Santo. Se o Senhor quiser falar com vocês, Ele vai falar. Mas não convidar de fora vizinhos, amizades, parentes, porque vai se juntar muitas pessoas e talvez algum deles tenha algum vírus e depois começam as investigações, o porquê aconteceu e depois começam a prejudicar a igreja, botando a igreja em problemas, falando por que deixaram, por que aquela igreja deixou. Então, irmãos, temos que sermos cuidadosos, organizados, responsáveis. Tomara que vocês tenham entendido, porque às vezes eu posso falar e pode ser entendido de um jeito errado, mas de qualquer forma, lá temos os e-mails, os endereços eletrônicos da igreja na internet. Você entra no site da igreja e vocês vão achar lá um endereço eletrônico onde vocês podem escrever para mim ou para o irmão Carlos Alberto ou outros irmãos. Vocês podem escrever lá para eles e qualquer dúvida eu vou estar lá para orientar vocês. Tudo no amor do Senhor. Agora sim, como eu sei que vocês estão sentados e estão prontos e preparados para o nosso ensinamento, hoje nós vamos falar da glória de Deus.
Eu sei que nós, quando lemos na Bíblia, sempre nós lemos aquela frase, a glória de Deus que se manifestou, a glória de Deus, porque a glória de Deus veio, porque a glória do Senhor desceu. Tem uns coros também que falam da glória do Senhor, porque a glória do Senhor desceu. Então hoje nós vamos ler e aprender ao respeito da glória de Deus. É só a glória de Deus que nós vamos ver hoje, porque tem muitas glórias. Tem a glória do sol, tem a glória da lua, a glória das estrelas, a glória dos seres humanos, a glória, de muitas pessoas, de muitos objetos e elementos, e todos têm a sua glória, fala. Mas hoje nós vamos falar da glória de Deus quando fala dela na Bíblia, que apareceu, que desceu, que apareceu a glória de Deus. Quando fala dessa glória, hoje nós vamos ler para entender e compreender qual é a glória, o que é a glória, e se aquela glória, o que ela faz, do que ela é feita. Porque às vezes nós cantamos os hinos e os coros que falam da glória, mas tem muitas pessoas que não entendem o que é a glória, o que é a palavra glória, o que significa, não é? Aquela palavra glória. Então hoje nós vamos ver a respeito da glória de Deus e vamos abrir as nossas Bíblias. Vocês tenham as suas Bíblias prontas. Vamos ler, então vamos procurar rapidamente no livro de Êxodo. Vamos para o livro de Êxodo 16. Êxodo 16, no verso 10. Vamos ler. E aqui no verso 16, no capítulo 16, o capítulo fala ao respeito do momento que Deus deu maná ao povo de Israel que estava com Moisés no deserto. O povo de Israel tinha saído do Egito pela mão de Moisés e eles estavam lá no deserto e tinha acabado a comida deles, a comida e a água. E eles se queixaram, murmuraram contra Deus, contra Moisés, que tinha levado eles no deserto só para sofrer de fome e de sede. Então Deus deu maná para eles e o capítulo inteiro fala a respeito do maná, o que Deus deu para eles comerem, se alimentarem. Mas o que nós vamos falar é ao respeito da glória de Deus. O que é a glória do Senhor? Por causa disso, aqui no verso 10, no 9 fala: Disse Moisés a Arão, que era o sumo sacerdote, disse para ele: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, porque ele ouviu vossas murmurações. E ele está muito bravo, ele está com muita raiva do povo, chateado com o povo por causa das murmurações. E no verso 10, o que nós vamos ver? E falando Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então, fala aqui que apareceu na nuvem a glória do Senhor. Então, ficamos perguntando, mas como foi aquela glória? Como assim que apareceu a glória do Senhor? Como que foi? Fala que o Senhor falou com Moisés. Quando ele apareceu na nuvem, ele imediatamente falou com Moisés. E o Senhor disse para ele: Tenho ouvido as murmurações e eu estou chateado contra os filhos de Israel por causa disso. Mas a glória do Senhor falou. E eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então, segundo este verso, isso significa que a glória do Senhor era a presença de Deus. Ao invés de falar aqui, eles poderiam ter falado: E eles olharam para o deserto, e eis que a presença do Senhor apareceu na nuvem, ou estava na nuvem, e o Senhor falou a Moisés, dizendo. Então, essa glória do Senhor é a manifestação dele. É a manifestação resplandecente, uma manifestação grandiosa, uma manifestação e se manifestou numa nuvem ainda.
porque Deus poderia ter se manifestado gloriosamente de um outro jeito, mas aqui ele apareceu, ele se manifestou na nuvem. Então, a glória do Senhor, quando fala que apareceu a glória do Senhor na nuvem, é a mesma coisa que falar e apareceu Deus ou o Senhor na nuvem e falou com Arão. Então, aqui este verso significa a glória, essa glória é que Jeová, o Senhor, apareceu na nuvem. E vamos continuar lendo no capítulo 24 de Êxodo, Êxodo 24. Êxodo 24, Moisés continua no Monte Sinai, lá no deserto. Moisés está lá no Monte Sinai, falando com Deus. Deus deu as tábuas da lei para ele, mas Deus viu que enquanto Moisés falava com o Senhor, o povo estava pecando, eles estavam lá embaixo adorando um ídolo. Então, no verso Êxodo 24, 16, fala que Deus falando com Moisés lá e Deus dando instruções para ele de que jeito eles tinham que subir no monte e todos esses assuntos, fala no verso 16, não, no 15, fala: Então Moisés subiu o monte depois de ter recebido as instruções do Senhor. Então Moisés subiu o monte e uma nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor pousou sobre o Monte Sinai. Então, vamos mudar essa palavra glória. E vamos dizer: e a presença do Senhor pousou sobre o Monte Sinai. Então, esse verso também nos mostra que a glória do Senhor é a manifestação dele. Quando ele se manifesta, se nós falarmos a glória do Senhor está aqui no meio de nós, é porque Deus está aqui no meio de nós. É a presença de Deus que está se manifestando nesse momento. E por causa disso fala a glória do Senhor. Então fala: e a glória do Senhor pousou sobre o Monte Sinai e a nuvem o cobriu. Fala que a nuvem cobriu a presença de Deus. Ou a nuvem cobriu a glória de Deus, a glória do Senhor. Mas como nós aqui estamos descobrindo, estamos achando que a glória é a presença mesma do Senhor, está falando que a nuvem cobriu ele por 6 dias para que Moisés não visse o rosto do Senhor, para que Moisés não visse a face dele, a cara dele. E fala: e ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou a Moisés. Então, a nuvem cobriu o rosto do Senhor porque ele estava lá, a glória do Senhor estava lá, o Senhor estava lá naquele Sinai, naquele monte. E Moisés falava com Deus na frente dele, mas ele não conseguiu ver o rosto dele porque a nuvem cobriu. Bem, falando da glória de Deus. Então, quando nós cantamos os coros, a glória do Senhor desceu, que a glória do Senhor desce, os hinos, nós já vamos entender o que nós estamos cantando nesses hinos. Porque temos tantos hinos que tem tantas frases e as pessoas cantam, mas elas não entendem nem perguntam o que isso significa e por que nós cantamos isso aí. Olhem que nós aqui estamos aprendendo a descobrir tantas palavras misteriosas e formosas que Deus permitiu na Bíblia dele. Por causa disso, nós aprendemos para cantar e saber o que nós estamos cantando, e desse jeito Deus vai se manifestar muito mais. E em Êxodo 40, vamos passar para o capítulo 40 de Êxodo, no verso 34. Êxodo 40, no verso 34, e fala assim: Então, uma nuvem cobriu o tabernáculo de reunião. Bem, aqui, no contexto do capítulo, fala que Moisés, ele levantou o tabernáculo. Deus tinha dado a ordem para ele fazer um tabernáculo
deu para ele os tamanhos que ele tinha que fazer o tabernáculo e todos os materiais que ele tinha que fazer. O mais fino, o mais elegante, o mais chique que existia foi dado para ele construir o tabernáculo, porque nesse tabernáculo físico ia se congregar o povo para louvar e glorificar o Senhor. E uma vez que Moisés obedeceu e ele fez o tabernáculo, fala que levantou ele, no 33 fala, finalmente erigiu o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pôs a cortina à entrada do átrio. Assim Moisés acabou a obra de ter feito aquele tabernáculo. E no 34 fala, então uma nuvem cobriu o tabernáculo de reunião e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então, vocês agora sabem o que é a glória do Senhor, não é? A glória do Senhor é a presença do Senhor enchendo o tabernáculo, mas também ele estava coberto, tampado, escondido por uma nuvem para que ninguém conseguisse enxergar o rosto do Senhor. E aqui fala que a glória do Senhor encheu o tabernáculo, a presença do Senhor. Agora nós vamos para Levítico. Levítico, como vocês conseguem ver, irmãos, o simples que esse ensinamento é. É muito simples o ensinamento, mas não sei se vocês algum dia pensaram o que é a glória de Deus, o que é a glória do Senhor. Levítico 9. E em Levítico 9, no verso 23, já nós achamos aqui também que Moisés e Arão, já como sumo sacerdote, eles estavam ministrando no tabernáculo de reunião e eles saíam para abençoar o povo e fala que no verso 23 fala aqui no 22, diz que Arão levantou suas mãos ao povo e o abençoou, e depois de fazer a expiação, o holocausto e o sacrifício de paz, desceu. Então entraram Moisés e Arão no tabernáculo de reunião. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Fala que a glória do Senhor apareceu para o povo todo. Quer dizer, a presença de Deus apareceu para o povo todo, mas de que forma? Fala, saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto com as gorduras sobre o altar. Vendo-o, todo o povo louvaram e se prostraram sobre seus rostos. Aqui, a glória do Senhor, ou a manifestação do Senhor, ou a presença do Senhor se apareceu para o povo mediante fogo, através de fogo. Eles viram um fogo que consumiu tudo, consumiu os holocaustos, os sacrifícios. E no meio desse fogo estava Deus. Esse fogo era o que se encarregava de tampar, de cobrir o rosto do Senhor. Mas ele estava lá se manifestando, a presença de Deus se manifestando com esses seres nesse tempo. Então, nós estamos vendo ao respeito da glória do Senhor. E também nós vamos chegar nos dias de hoje, na atualidade, como é a glória do Senhor hoje? Como ela vai estar conosco hoje? Ou como vai se manifestar? De que jeito vai vir a glória do Senhor? Nós vamos ver mais pra frente. Agora vamos continuar com 1 de Reis, que fica alguns livros mais para frente. Ele fica depois dos 5 livros de Moisés, segue Josué, Juízes, Samuel e Reis. 1 de Reis, no capítulo 8, 1 de Reis, capítulo 8, nós estamos aprendendo o que é isso da glória de Deus. Por que se falava tanto na glória de Deus? No capítulo 8 de 1 de Reis, no verso 11. Aqui, no capítulo 8, a história nos conta que Salomão, ele construiu um templo muito cheio de esplendor, cheio de maravilhas, de luxos.
o melhor templo que existiu já na humanidade, na história da humanidade, o melhor templo que existiu para Deus foi aquele templo que Salomão fez, com toda a majestuosidade, com todos os materiais e as pedras preciosas, os metais mais chiques, as madeiras, as melhores madeiras. Esse templo foi construído com tudo aquilo, aquele templo físico naquela época, para que o povo de Israel adorasse, louvasse e glorificasse o Senhor. Uma coisa que eles não fizeram, mas nós só estamos falando hoje da glória de Deus. Em 1 de Reis 8:11, e fala aqui que no dia da inauguração do templo, que Salomão tinha construído, quando inauguraram o templo, e então Salomão dedica o templo para Deus, ele faz a oração dele. Nesse dia tem muitos sacrifícios, holocaustos para o nosso Deus. Então aqui no verso 11 fala nudez. Tendo saído os sacerdotes do santuário, a nuvem encheu a casa do Senhor. Sempre tinha uma nuvem lá. E o 11 fala: e os sacerdotes não puderam permanecer para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. A presença de Deus, a presença do Senhor tinha enchido a casa. E uma nuvem escondia eles para que eles não pudessem olhar para o rosto do Senhor. Isso aconteceu no dia da inauguração daquele templo majestuoso que foi feito pelo rei Salomão, lá em Jerusalém. Bem, então nós estamos vendo que a glória do Senhor é o mesmo Deus se manifestando. É Deus mesmo se manifestando para as suas pessoas, na frente das suas pessoas, para o seu povo, para os seus crentes, se manifestando Deus. E vamos olhar se hoje o Senhor também se manifesta com a sua glória, se nós vemos a glória de Deus. Nos Salmos, agora vamos passar para os Salmos, que fica mais ou menos na metade da Bíblia, no meio da Bíblia. Salmo 63. No Salmo 63, no verso 2, fala no 1, diz: ó Deus, meu Deus és tu, ó Deus, meu Deus és tu, de madrugada te buscarei. Quer dizer, eu sempre vou te buscar, Senhor. Minha alma tem sede de ti, minha carne te anela. Em terra seca e árida, quer dizer, num coração sem Deus. Num coração sem Deus, onde não há águas. Bem, lá, quando um coração não tem a Deus, tem tristeza, desolação, e o que resta para ela é procurar a Deus, e então Deus vai se manifestar para ela. E fala: para ver teu poder e tua glória, assim te contemplava no santuário. Então, aqui fala, porque melhor é tua misericórdia que a vida, meus lábios te louvarão. Assim te bendirei durante toda a minha vida, e em teu nome levantarei minhas mãos. Por quê? Porque estava vendo a glória no santuário do Senhor, para ver o teu poder, no verso 2, para ver teu poder e tua glória, a tua presença, a tua glória. Assim te contemplava no santuário. Falava o rei Davi. Mas esse rei Davi aqui não era o de carne e osso, o físico. É claro, o rei Davi físico cantou inspirado por Deus, mas esse rei que tinha contemplado o Senhor no santuário era o Senhor Jesus, o anjo do Senhor, porque era ele quem conseguia enxergar o Senhor. Então, Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, ele dava essa profecia inspirada, falando: assim te contemplava no santuário para ver teu poder e tua glória, a glória de Deus. E agora nós vamos passar para os Salmos 85:9, Salmos 85:9, falando da glória de Deus ou da presença de Deus se manifestando. 85:9 fala: diz: certamente próxima está a salvação dos que o temem.
fala: certamente próxima está a salvação de Deus dos que o temem, dos que acreditam, amam, temem o nome do Senhor, aqueles que procuram de coração a Deus. Fala por quê? Para que habite a presença de Deus nos corações de cada homem, de cada mulher que procuram Ele. Porque quando fala aqui em nossa terra, não fala do globo terrestre, fala dos corações de homens e mulheres que procuram, que buscam a Deus. Por causa disso, o verso 9 fala: certamente próxima está a salvação do Senhor está muito próxima daqueles que temem Ele, daqueles que acreditam nele, para que habite a glória, ou para que habite a presença de Deus no coração das pessoas. Era essa a glória de Deus, a presença do Senhor. De que jeito Deus se manifesta? Na presença de Deus manifesta. É isso que chama a glória de Deus. Aqui nos Salmos, em Isaías, vamos passar depois dos Salmos, segue Isaías, e no livro de Isaías 40. Isaías, no capítulo 40, fala no verso 3. No verso 3, mesmo que aqui no verso 1, bem, vamos demorar um pouco, mas temos que ler. Consolai, consolai meu povo, disse vosso Deus. Meu povo, o povo do Senhor, são aqueles homens ou mulheres que têm acreditado no Evangelho do Senhor Jesus, aqueles que têm feito a vontade de Deus, aqueles que têm se afastado do pecado e procuram a Deus. Eles são o povo do Senhor, ou eles são os filhos de Deus. E fala aqui: consolai, consolai meu povo, falai ao coração de Jerusalém. O coração de Jerusalém diz aqui, mas não é aquela Jerusalém física, é a Jerusalém espiritual. Porque se nós falarmos da Jerusalém física, eles não acreditaram no Senhor Jesus, eles rejeitaram Ele, mataram Ele na cruz e não acreditaram nele, sendo aquele Messias, sendo aquele enviado de Deus. Então, aquela Jerusalém física não acreditou. Mas a Jerusalém espiritual acreditou sim. A Jerusalém espiritual que o Senhor Jesus deixou lá, primeiro com os apóstolos dele e depois com o restante das pessoas que se converteram para ele e vão se converter, eles são o povo do Senhor e eles são a Jerusalém espiritual. Então falai ao coração de Jerusalém, dize-lhes que seu tempo de serviço duro já se cumpriu, que seu pecado está perdoado, que já recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados, falando que viria o Messias, o Salvador, perdoar os pecados dele, perdoar as pessoas, falando dos dias que viria o Senhor Jesus. E no verso 3 fala: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o caminho na solidão de nosso Deus. Fala aqui que tinha uma voz clamando e pregando. E aqui essa voz falava de João Batista, quando ele veio pregar o reino dos céus e disse para todos: preparai os seus corações e se arrependam, porque Cristo vem, o Messias vem, ele vem atrás de mim. Ele vem e ele vai falar ao respeito do reino dos céus e ele quer achar corações dispostos. Então, por causa disso, falava a voz que clama no deserto, que preparassem o caminho do Senhor. E aqui no verso 5 fala, e se manifestará. Não, mas melhor no 4, todo vale seja exaltado, falando das pessoas, representando elas pela classe social das pessoas, do coração das pessoas,
pessoas simples, pessoas humildes, pessoas mansas, pessoas arrogantes, incrédulas, rebeldes. Então fala, todo vale seja exaltado. Quer dizer, aqueles que estavam lá embaixo, os pobres em espírito, os mansos, os humildes, os simples, os deficientes, eles eram aquele vale. Fala, sejam exaltados e rebaixem-se aqueles que estavam lá em cima, montes e colinas, reis, governantes, governadores, príncipes, que acreditavam que estavam lá em cima, naquelas posições privilegiadas, e fala, se rebaixem, se humilhem por vocês não terem acreditado em Cristo. Então, por causa disso, vocês vão ser humilhados, vão ser rebaixados. Fala, e o escabroso se volte liso e os lugares escabrosos planos. Aquelas pessoas que estavam andando na maldade, que não conheciam os caminhos do Senhor, que estavam pecando, que não tinham quem ensinasse para eles a doutrina, a palavra do Senhor. Então, eles estavam escabrosos, os corações deles. Fala, e os lugares escabrosos fiquem planos, aquelas pessoas cheias de violência, de raiva, de brigas. E fala que acreditando no Senhor, Deus ia dar para eles um coração manso, simples, humilde e pacífico, porque era a promessa dele. E fala que depois de tudo aquilo acontecer, do reino dos céus ter sido pregado e as pessoas mudarem, e o coração das pessoas mudarem para o bem, porque foi esse milagre que o Senhor fez, pregar e ensinar para transformar e mudar os corações. Fala, e se manifestará então a glória depois de vocês terem ouvido essa palavra, essa doutrina, esse evangelho verdadeiro, e vocês se convertem, então aquela glória do Senhor vai se manifestar na vida de vocês, no coração de vocês. Se manifestará a glória do Senhor, e toda a carne, ou todos os seres humanos juntamente haverá. Verão quem? A glória do Senhor. Então, quem eles estavam enxergando aqui? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus, porque o nosso Senhor Jesus era o próprio Deus. O enviado de Deus, o Filho de Deus, o Verbo da vida, ele é o próprio Deus. E aqui este verso fala isso. Depois daquela voz que clama, falando, preparem o caminho do Senhor, porque o Senhor vai estar aqui, o nosso Deus, preparai o coração das pessoas. Depois das pessoas estarem preparadas, fala que a glória do Senhor vai se manifestar a todos os seres humanos, porque fala, toda a carne juntamente haverá, todas as pessoas vão enxergar o Senhor. Senhor Jesus foi visto pelos rebeldes, os humildes, os simples, os que estavam cheios de raiva, os incrédulos, todos eles viram o Senhor Jesus no ministério dele, no trabalho dele, na função dele, pregando, ensinando, fazendo maravilhas, milagres, mudando os corações, as vidas e perdoando os pecados. Então fala, e se manifestará a glória do Senhor, e toda a carne juntamente haverá, porque a boca do Senhor o falou. Então, fala aqui que essa glória do Senhor era a presença dele que ia estar com aqueles homens e mulheres que acreditassem no Senhor. E para dar um exemplo melhor, os primeiros que acreditaram nele foram os apóstolos. Então, a glória do Senhor se manifestou neles. Eles viram o Senhor. Eles viram a glória do nosso Deus. A glória manifesta, a presença de Deus manifesta na pessoa, no próprio Senhor Jesus. E eles viram o Senhor Jesus. E por causa disso, o Senhor Jesus falava para eles, aquele que me viu, viu o Pai. Ele dizia para eles, quem me viu, viu o Pai. A glória de Deus, Deus se manifestando. Vocês estão me vendo. Vocês querem ver a Deus? Então me olhem. O Senhor falava para eles, olhem para mim. Era a glória de Deus, a manifestação dele. E ele se manifestou como Cristo. Bendito o nome do Senhor. Vamos continuar com Isaías 60. Isaías 60, no verso 1 e 2, fala, levanta-te, resplandece, porque a luz veio, e a glória do Senhor amanheceu sobre ti. Fala com quem? Levanta e resplandece. Fala com quem? Com a igreja.
Fala para os crentes em Cristo Jesus, fala para os seguidores do verdadeiro Evangelho de Cristo. É para eles, é com eles que ele fala: levanta-te e resplandece, porque a tua luz veio, Cristo veio. E a glória do Senhor amanheceu sobre ti, amanheceu sobre os seus corações, está se manifestando a presença de Deus no coração daqueles que procuram Ele, no coração daqueles que amam Ele, que seguem o Evangelho. Fala, vamos ler o 61 e 2. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão as nações. Trevas cobriram a terra, fala dos incrédulos. Para eles ia vir trevas e a escuridão, que são as próprias trevas, as mesmas trevas que ia estar com as nações. Mas sobre ti, igreja ou crentes, amanhecerá o Senhor e sobre ti será vista sua glória. Vocês vão ver a Deus. Vocês verão a glória de Deus. E eles viram quando viram a Cristo. Mas então, nós também vamos falar, mas então nós não vimos a glória de Deus porque não vimos o Senhor Jesus fisicamente? Vamos olhar se realmente é a verdade que nós estamos vendo Ele, vamos ver Ele ou já vimos a glória do Senhor. Bem, vamos continuar aqui. Em Ezequiel, vamos passar para o livro de Ezequiel, depois de Isaías, segue Jeremias e depois segue Ezequiel. Em Ezequiel 10, no capítulo 10, no verso 4. Ezequiel 10, 4. Fala... Aqui, Ezequiel está vendo uma visão. Deus falava para o profeta Ezequiel por meio de visões. Ele falava com ele, ensinava para ele muitas coisas, o castigo, as bênçãos. Ele mostrava tudo para Ezequiel e ele dava as mensagens para ele e pregar, e profetizar, quer dizer, para o povo de Israel. E aqui no capítulo 10, Deus está dando para ele umas visões e no verso número 4 bem, no 3 diz que ele viu uma carruagem com algumas rodas e ele viu um varão vestido de linho. Naquelas visões ele viu uns querubins e no verso 3 fala, os querubins estavam ao lado direito da casa quando esse varão entrou e a nuvem encheu o átrio interior. Foi a visão que Ezequiel viu. E fala no verso 4, então a glória do Senhor se levantou de sobre o querubim, quer dizer, a presença de Deus. A glória do Senhor é a presença de Deus. Se levantou de sobre o querubim para o umbral da casa, e a casa encheu-se de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Por que aquela nuvem? Porque Ezequiel, mesmo que fosse uma visão, Deus não deixou ele ver o rosto do Senhor. Por causa disso, fala que ele viu uma nuvem e que o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor, ou da presença do Senhor que estava lá, e que também aquela nuvem estava ocultando, escondendo ele dos olhos de Ezequiel para que ele não conseguisse ver o Senhor. Então, nós estamos vendo agora que a glória do Senhor é a presença do nosso Deus. Por causa disso, nós fervorosamente desejamos e pedimos para o Senhor que Ele nos deixe ver a glória. Não ver a glória dele, porque nós não vamos falar para Ele, eu quero ver o teu rosto, Senhor. Porque Ele disse que não. O Senhor disse que não. Mas nós podemos pedir que a presença dele esteja nos nossos corações, nas nossas vidas. Isso nós podemos pedir. E em Ezequiel 43, vamos passar para Ezequiel 43. Aqui em Ezequiel 43, no verso 5. Aqui, Ezequiel, ele continua contando as experiências espirituais, todas aquelas visões que Deus deu para ele. E ele, na visão, viu um templo novo para o futuro. Ele viu esse templo que era para o futuro. Não era um templo que existisse naquela época, porque o templo que existiu,
esse templo tinha sido destruído já pelo Nabucodonosor, o rei da Babilônia, quando ele veio com todos os exércitos dele e rodeou a cidade, destruiu a cidade, derrubou os muros e eles incendiaram, tacaram fogo no templo que Salomão tinha construído. Eles incendiaram tudo. Aquilo ficou só no pó. Mas Deus mostrava para Ezequiel um templo novo na visão, para o futuro. E aquele templo novo para o futuro era um templo espiritual, o tabernáculo do Senhor, o templo novo, o Monte Santo, o nosso Senhor Jesus com a igreja dele. Cristo sendo a cabeça e a igreja como o corpo dele. Então, esse templo aqui no 43 de Ezequiel era espiritual, não físico. E no verso 5, no 43:5, fala, eu vou ler desde o verso 4, fala que ele viu, fala, e a glória do Senhor entrou na casa pela porta que dava para o oriente, e me levantou o Espírito de Deus e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor enchia a casa, quer dizer, a presença de Deus encheu a casa. Ele viu que a presença de Deus tinha enchido a casa, aquela casa inteira, todo aquele templo futuro. Então, quer dizer que no templo do Senhor Jesus, o prédio, o edifício, a igreja ou a casa que o Senhor Jesus começou a construir com os apóstolos dele, que é a igreja dele, lá vai estar se manifestando a glória de Deus na igreja dele, se manifestando na totalidade. Fala, e eis que a glória do Senhor enchia a casa. Foi essa a visão que Ezequiel teve ao respeito desse templo futuro, que foi um templo que o Senhor Jesus começou a construir. Um templo que hoje, que até o dia de hoje, o Espírito de Deus está trabalhando nele com muitos corações de homens e mulheres, construindo aquele templo maravilhoso, aquele prédio, aquele edifício, aquela casa maravilhosa, aquele monte ou aquele tabernáculo, como nós quisermos chamar. Construindo, e a presença de Deus, a glória de Deus estará enchendo aquele templo. Por causa disso, temos que ter o coração limpo. Por causa disso, o Senhor falava, os limpos de coração, eles verão a Deus. Os puros, quem estará no tabernáculo do Senhor? Quem? O limpo de mãos e o puro de coração. Aquele que não pecou, aquele que não peca, ele é aquele que está lá naquele templo e a glória de Deus estará lá com ele se manifestando. Então, nós temos sim essa esperança, nós estamos cheios de esperança já, sabendo que o Senhor, desde agora, ele está começando a se manifestar na vida, nos corações de homens e mulheres que fazem a vontade dele e que fazem os mandamentos dele. Que bonito é meditar no Senhor. Agora vamos passar para Abacuque. No livro de Abacuque, ele fica uns livros antes do Novo Testamento de Mateus. Esse livro de Abacuque fica lá. Ele tem umas 2 folhas, uns 2 capítulos. 3 capítulos, deixa eu ver, 3 capítulos. Abacuque tem 3 capítulos e ele fica depois de Miqueias e antes de Sofonias. Talvez vocês não consigam achar ele tão facilmente porque são uns livros tão pequenininhos, são umas profecias daqueles profetas que deram a profecia deles e foram bem curtinhas as profecias que Deus deu para aqueles profetas. Por causa disso, eles se chamam os profetas menores. Abacuque, no capítulo 2, no verso 14. Diz, aqui, o Senhor aqui, neste profeta Abacuque, Deus anuncia que para o futuro, ele ia estar se manifestando com os seguidores dele e com o trabalho que o Senhor Jesus faria, o Messias faria, o Salvador faria. E Deus estava prometendo a presença dele
no meio daqueles corações, daquelas pessoas que estariam sendo salvas pelo Salvador, pelo Senhor Jesus, aquele trabalho do Rei Perfeito. E fala no verso 14, diz: mas a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então fala, porque a terra, mas não é tanto o globo terrestre, mas é homens e mulheres, seguidores de Deus, homens e mulheres de todas as nações, que disponham os seus corações para acreditarem em Deus, para procurarem acreditar no Senhor Jesus e procurar Ele, buscar Ele e fazer os mandamentos dEle, cumprir eles. Então, é para eles que o Senhor fala, a terra será cheia do conhecimento da glória, da presença de Deus. E compara eles, fala, como as águas cobrem o mar, do mesmo jeito seria o conhecimento e a presença ou a glória de Deus se manifestando no meio dos seus filhos ou seguidores dele. Nós vamos continuar agora, vamos passar para o Novo Testamento em João, o Evangelho de João, Novo Testamento, o Evangelho de João, no capítulo 1 de João, que é tão bonito aquele capítulo 1 de João, do Evangelho de João, e aqui no verso 14, que falando aqui ao respeito do verbo, fala que no princípio era o verbo estava com Deus e ele era Deus e por ele foi feito o mundo, sem ele nada do que é feito foi feito, se faria e nele estava a vida. E está destacando o nosso Senhor Jesus, sendo o Filho de Deus, o verbo da vida, o próprio Deus. E fala no 14, e esse verbo, aquele verbo, quer dizer Cristo Jesus, e o verbo se fez carne. Ele se fez carne porque antes ele era o Filho de Deus, era o próprio Deus. Ele se fez carne, ele pegou um pedaço de corpo e ele se fez um ser humano. E aquele verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, fala João. Vimos sua glória, quer dizer, vimos a sua presença. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque ele disse, quem me viu, viu o Pai. Então, por causa disso, fala, vimos sua glória e glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Fala aqui que o Senhor Jesus, ele também... A presença dele também era a glória dele era a presença dele, e ele era o próprio Deus. Aqui esse verso destaca isso. Depois de João, nós vamos passar para o capítulo 17 de João, aqui no próprio João, mas no capítulo 17, que fala... João 17 diz no verso 22... O Senhor está orando pelos seus discípulos e no meio da sua oração, quando ele ora por seus discípulos, no verso 22, ele fala para o Pai. Ele fala, eu lhes tenho dado, o Senhor Jesus fala para o Pai, eu lhes tenho dado a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós o somos. O Senhor Jesus fala que ele e Deus são um só. E no 24 fala... Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, eles também estejam comigo, para que vejam minha glória que me deste, para que vejam a minha presença, porque me amaste desde antes da fundação do mundo. Então, ele destaca que ele existiu antes da fundação do mundo. Ele já era o verbo da vida, ele era Deus, ele era o próprio Deus. E a glória dele era a mesma glória do Pai, a mesma presença. É isso que nós estamos destacando, a presença do Senhor. E agora nós vamos passar para 2 de Coríntios, 2 de Coríntios 3. 2 de Coríntios 3, no verso 7. Aqui, em 2 de Coríntios,
No capítulo 3, no verso 7, fala... Aqui destaca, o apóstolo Paulo está destacando o evangelho puro do nosso Senhor Jesus, comparando ele com a lei de Moisés. E fala que era um ministério. A lei de Moisés foi um ministério, onde ministravam os sacerdotes. Eles ministravam no tabernáculo, no templo. E o evangelho do Senhor Jesus também é um ministério. E aqui o apóstolo fala, onde fala no verso 7, que e se o ministério da morte, quer dizer, da lei de Moisés, gravado com letras em pedras, porque Deus deu os mandamentos para Moisés em tábuas de pedras escritos lá, fala que se esse ministério da morte, foi da morte porque fala que ninguém conseguiu se salvar, ninguém obteve a vida eterna por meio da lei de Moisés. Como ninguém conseguiu ganhar a vida eterna por meio da lei de Moisés, mas todos pecaram e foram rejeitos diante de Deus, então por causa disso chama a lei de Moisés de ministério da morte. Então fala, e se o ministério da morte gravado com letras em pedra foi glória, porque a presença de Deus esteve lá muitas vezes com ele, por causa disso foi glória. Tanto que os filhos de Israel não puderam fitar os olhos no rosto de Moisés por causa da glória de seu rosto, a qual pereceria. E fala, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como não será de maior glória o ministério do Evangelho de Cristo? Porque o Espírito Santo... O Evangelho do Senhor Jesus é o mesmo Espírito de Deus trabalhando. Então fala que como não será de maior glória quando tem a manifestação, a presença, o ministério ou o trabalho do verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus. Porque é o Espírito de Deus dirigindo a igreja, governando os corações e ajudando as pessoas a viverem em santidade, retidão e perfeição para elas ganhar a vida eterna. E no verso 9 fala, porque se o ministério de condenação, quer dizer, o da lei de Moisés, foi com glória, quer dizer, Deus se manifestando neles, muito mais abundará em glória o ministério de justificação. Então, o Evangelho de Cristo fala que ainda mais, muito mais abundará em glória, ou na manifestação de Deus, ou com a presença de Deus, aquele ministério do Evangelho de Cristo. Porque mesmo que foi glorioso, não é glorioso nesse respeito. A lei de Moisés foi gloriosa na época dela, mas não foi para sempre, como é a glória do Evangelho, que será para sempre, porque a manifestação do Senhor, ou a presença do Senhor, vai ser para sempre, porque Ele prometeu que o Espírito dele está conosco, estarei com vós para sempre, a glória de Deus estará para sempre convosco. Então, por causa disso fala, porque mesmo que foi glorioso, não é glorioso neste respeito, em comparação com a glória mais eminente. Porque se o que é passageiro teve glória, muito mais glorioso será o que permanece, bendito o nome do Senhor. Então, nós aqui vemos a manifestação do Senhor, a glória do Senhor no Evangelho dele. Então, nós hoje vamos ter, ou temos já desde faz mais de 2000 anos que o Senhor Jesus veio e Ele deixou o Evangelho dele, nós estamos desfrutando, e aqueles que desejem vão desfrutar da glória de Deus nos corações deles, na vida deles, da presença de Deus, do Espírito de Deus nos corações deles, nas vidas deles. É essa a glória de Deus. E vamos ler em 2 de Coríntios, no capítulo 4, aqui mesmo. Nós já estamos em Coríntios 3, vamos passar para o capítulo 4, no verso 6, que fala... Porque Deus, que mandou que das trevas resplandecesse a luz, que é Cristo, é o que resplandeceu em nossos corações para a luz do conhecimento da glória ou da presença de Deus na face de Jesus Cristo. Então, o Senhor se apresentou como Cristo na face de Jesus Cristo, a glória do nosso Deus.
Agora vamos passar para Colossenses. Vocês me perdoem pelo tempo, por favor. Não fiquem angustiados. Se vocês têm que ir dormir um pouquinho mais tarde, vocês podem. Mas é que eu gostaria de ler esses versos tão bonitos e importantes que vão nos encher de tanto otimismo, não é? Então me perdoem pelo tempo. Colossenses 1:27. 1:27 é que nós estamos falando da glória do Senhor. E hoje nós queremos a glória do Senhor manifesta conosco no nosso coração. Bendito o nome do Senhor. Colossenses 1:27 diz que todos esses versos são tão bonitos para que nós pudéssemos ler todos, mas faz falta tempo. Então, no verso 26 fala: o mistério que estivera oculto desde os séculos e gerações passadas, mas que agora foi manifestado a seus santos. Esse mistério é o evangelho puro do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho dele, a pregação dele, é o mistério que estivera oculto desde os séculos e as gerações passadas. Fala, agora foi manifestado a seus santos, quer dizer, àqueles que amam ele, dispõem o coração para ele, os seguidores dele, aos quais Deus quis dar a conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo. Então fala que essa glória, ou aquela manifestação de Deus, está sendo representada em Cristo Jesus. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, nós temos sim a glória de Deus, nós temos sim a glória, e eu convido vocês para desfrutarem todos da glória de Deus, da presença de Deus nas vidas de vocês, nos seus corações. Vamos olhar um pouquinho aqui em Apocalipse 21. Apocalipse 21, que já é o último livro da Bíblia. Apocalipse é o último livro no capítulo 21, que é quase o último, o anteúltimo de Apocalipse, no verso 23. Aqui fala para nós o Senhor, nessa revelação que Deus deu para João. Ele deu uma revelação para João, umas visões, e fala que João via um céu e uma terra nova, e vendo as maravilhas que Deus tem para os seguidores dele, para os crentes dele, não é? Que eu convido vocês para lerem o capítulo 21, porque é muito bonito depois, mas hoje nós vamos ler o verso 23, porque falamos da glória de Deus. O que foi que João viu? Fala que João viu, fala no verso 22, eu não vi nela santuário, porque o que acontece é que ele viu uma cidade, ele viu que o chão todo, as ruas eram de vidro, de espelho, de ouro. Era uma coisa majestuosa, aquele templo, aquela cidade que era a igreja do Senhor. E no verso 22 fala, eu não vi nela santuário, naquela cidade não tinha templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é o santuário dela e o Cordeiro. E fala, a cidade não tem necessidade de sol nem de lua para que brilhem nela, porque a glória ou a presença de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, o Cordeiro, que é Cristo Jesus, é a lâmpada. E Deus, a glória de Deus, a presença dele ilumina. Então, vocês veem Deus e o Cordeiro sendo um só, estão iluminando aquela cidade, naquele céu novo e naquela terra nova, falando do mais além, daqueles que são salvos e ganham a vida eterna, aquilo que eles vão desfrutar junto com Deus. Que formoso que é! Então, a glória do Senhor aqui destaca que a glória de Deus, a iluminação de Deus e o Cordeiro, que é a lâmpada, sendo eles dois um só, eles seriam a glória daquela cidade, a presença de Deus lá.
para aquela cidade. Então, é essa a glória de Deus que nós tanto desejamos e precisamos. Então, nós já vimos que a glória de Deus no Evangelho do Senhor Jesus qual é. Mas agora vamos voltar no tempo para Ageu, o profeta Ageu, antes de Mateus, antes do Novo Testamento, temos o livro dos profetas menores, que são livros curtos. E nós temos Ageu. Ageu que fica... Bem, antes de Zacarias, porque Zacarias, Malaquias e depois segue Mateus. Mas antes deles temos Ageu, que só é feito de 2 capítulos. Antes de Zacarias temos Ageu. Antes de Zacarias e depois de Zacarias segue Malaquias e depois já chegamos em Mateus, o Evangelho de Mateus. Então, em Ageu, capítulo 2, nós voltamos para a profecia que Deus deu ao povo na antiguidade. O povo de Israel antigo, Deus mandou uma profecia para eles por meio do profeta Ageu, para que eles se arrependessem, que eles procurassem a Deus, que se preparassem, porque olha o que Deus tinha para eles no futuro. E nós já sabemos que aquele futuro é Cristo Jesus, é Cristo com o evangelho dele. Então, aqui em Ageu, capítulo 2, fala, no 7º mês, aos 21 dias, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo... Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo. Fala com esse grupo de pessoas que tinham voltado da Babilônia, porque eles tinham demorado lá 70 anos, escravos do rei da Babilônia. E Deus fez eles voltarem para Jerusalém física. Ele falou, vão para Jerusalém e vão construir novamente a cidade, e vão levantar os muros, e vão fazer um templo. Vocês vão fazer um templo até que venha o Messias. Façam aquele templo até que ele venha. E tudo aquilo demorou muito tempo, uns 430 anos, para que isso acontecesse. Mas Deus fez uma promessa formosa e nós vamos ver quem conseguiu desfrutar daquela promessa que Deus fez por meio de Ageu. Quem desfrutou a glória de Deus? Se foram aqueles antigos ou é o povo novo? A igreja de Cristo, o Senhor Jesus, com o evangelho dele. Vamos ver quem desfrutou. Então, Deus fala para eles construírem novamente a cidade, porque depois de 430 anos viria o desejado das nações, o Messias, o Rei. E no verso 3 fala, quem há entre vós que tendo ficado viu esta casa em sua primeira glória, quer dizer, quando Salomão fez aquele templo, não é? A glória de Deus que se manifestou lá é a primeira glória. Então ele fala, algum de vocês viu aquela primeira casa? E como a vedes agora? Agora vemos ela destruída, vemos só as ruínas daquela casa. Depois que nós conseguimos ver ela na glória dela, nós vimos quando Deus se manifestou lá na inauguração, quando Salomão fez aquelas coisas, nós vimos a glória daquela casa e agora só vemos as ruínas. Então o Senhor fala, pois agora Zorobabel tem ânimo, diz, tem ânimo tu também, Josué, sumo sacerdote, recebe ânimo todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhar, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, assim meu espírito estará no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, daqui a pouco eu farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, que é Cristo Jesus, e encherei de glória esta casa. Mas o Senhor não falava da casa física que eles iam construir, do templo que eles iam construir, ele não falava daquela casa. Mas quando viesse o desejado das nações, que era o Salvador, o Messias, Cristo,
e ele começasse a evangelizar e fazer milagres e sinais, e muitas pessoas se convertessem, ele ia formar o templo, a casa dele, que é feita de corações de homens e mulheres que amam a Deus e cumprem os mandamentos dele. Então fala, e encherei de glória esta casa, disse o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. A glória última, fala. A glória última, a glória do futuro desta casa será maior, será poderosa, será maravilhosa, resplandecente, será grande, fala, mais grande, maior que a primeira, daquela primeira casa, diz o Senhor. E darei paz a este lugar, diz o Senhor dos Exércitos. A glória última, se referindo à igreja do nosso Senhor Jesus. Essa é a casa. É esse o tabernáculo, é esse o templo do Senhor. Isso aí que parece que as pessoas esperam que seja uma coisa física, não é físico. Isso aí, esse templo, esse tabernáculo ou aquela casa que Deus fala que a glória última será maior que a primeira, fala dos homens e mulheres que se convertem para o Senhor Jesus ou que se convertem ao verdadeiro Evangelho de Cristo. E isso aqui está acontecendo faz mais de 2000 anos. E o Senhor Jesus mandou o Espírito Santo dele, e é essa a glória de Deus manifesta nos corações dos homens e das mulheres que cumprem os mandamentos de Deus. E ele, sendo a casa espiritual, sendo o templo espiritual, sendo o tabernáculo espiritual, ou como aquele corpo de Cristo, Cristo sendo a cabeça, eles estarão sendo cheios da glória de Deus ou da presença de Deus. E é por causa disso que no verso 9 fala a glória última desta casa, dos últimos tempos, dos últimos dias, que é quando Cristo começou a pregar o evangelho dele, eram esses os últimos dias, o futuro, a glória última desta casa será maior que a primeira, porque a primeira foi... Primeiro foi o tabernáculo que Moisés fez, mas aqui fala desse templo que Salomão fez. Fala daquela glória, daquela manifestação que Deus teve lá no tabernáculo com Moisés e depois no templo com Salomão. Que Deus se manifestou lá e a glória dele esteve lá. E fala, a glória última, final, no futuro, será maior que a primeira. É maior a glória da igreja hoje, a igreja do Senhor Jesus, o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus, é onde Deus se manifesta, onde a glória de Deus se manifesta. E como ela se manifesta? Com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, com os dons espirituais, com os milagres e as maravilhas e os sinais que Deus faz com as pessoas, as curas e todas aquelas coisas que Deus faz para as pessoas, muitos milagres de todo tipo. É essa glória. Fala que aquela glória é maior, porque Deus está conosco. O Espírito Santo está no meio de todos nós, nos nossos corações. Ele governa lá, Ele está nos guiando, orientando, Ele está nos ensinando. Ele nos dirige, Ele nos corrige, Ele nos muda, Ele nos transforma. Ele tem tirado a tendência pecaminosa de nós. Ele está aperfeiçoando as nossas vidas para que nós sejamos perfeitos, para que sejamos uma igreja perfeita. Porque o Senhor Jesus prometeu que Ele faria a sua igreja perfeita para apresentar para Ele mesmo uma igreja sem mancha, sem ruga, livre de pecado. Com a presença de Deus, com a glória de Deus se manifestando no Espírito Santo de Deus, que é quem faz a obra nos corações daqueles homens, daquelas mulheres que se dispõem para Deus.
A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Então nós vemos que a glória de hoje é ainda maior que aquelas glórias que se manifestaram no tabernáculo com Moisés e no templo com Salomão. A glória de hoje, a igreja do Senhor, o nosso Senhor Jesus faz esse trabalho. O Espírito de Deus está trabalhando aqui na terra, mas nos corações de homens e mulheres que se dispõem para Ele. Eu convido vocês para vocês também serem casas de Deus, serem tabernáculo de Deus, serem o templo de Deus, e que o Espírito de Deus ou a glória de Deus seja manifesta nas suas almas, nas suas vidas, dentro de vocês, nos seus corações. Que Deus abençoe vocês e vamos orar. Padre Santo, alabado y glorificado tu nombre, bendito Dios. Manifiesta tu gloria, manifiéstate, Señor, en medio de nosotros. Y liberta, mi Señor, a todo aquel que ha dispuesto su corazón para seguirte, para servirte. Manifiéstate. Liberta, Señor. Rompe las cadenas, las ataduras y las ligaduras del maligno. Y bendice, Señor. Bendice a cada uno o a cada una de aquellos que se disponen para seguir tu camino, para servirte, para honrarte, para glorificarte, para estar contigo, morando contigo y para que estén disfrutando de tu gloria o de tu manifestación o de tu presencia. Bendito Dios Todopoderoso, para ti no hay nada imposible. Y en estos días de tribulación que estamos viviendo, Señor, manifiéstate, manifiéstate, Señor. Manifiesta tu gloria, mi Señor. Desciende, mi Señor, y liberta, limpia y reprende todos estos espíritus inmundos exterminadores de vidas. Destruye esta obra maligna, Señor. Destruye esta obra del maligno. Extiende tu mano poderosa. Sé tú bendiciendo, libertando a todos aquellos, Señor, a los que están afligidos, tristes, a los menesterosos, a los desvalidos, a aquellos, Señor, que están atados, que son esclavos del diablo, aquellos que el diablo los tiene prisioneros. Liberta, Señor, a esos cautivos. Liberta porque tú eres amor. Tú eres un Dios perdonador, un Dios de misericordia, un Dios justo, un Dios que se acuerda de los que sufren. Un Dios que has hecho muchas promesas, mi Señor, y tú has hecho promesas. Y entre las promesas tú has dicho, invócame en el día de la angustia. Te oiré y tú me honrarás. Yo quiero, mi Señor, que te manifiestes porque estamos viviendo angustias, mi Señor. Sí, Padre Santo. Respóndenos, Señor, y te honraremos y te alabaremos porque eres digno, porque eres santo, justo, porque tu misericordia es para siempre. Tus promesas son fieles y verdaderas. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, eterno Dios. En el nombre glorioso de Jesucristo, te alabamos, te bendecimos. Te damos la honra y la gloria. Bendito y alabado tu nombre por siempre. Gracias, eterno Dios. Gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Extiende tu mano poderosa también por sanidades. Mira que hay muchas sanidades incurables. Hay muchas sanidades, hay mucho cáncer en el cuerpo, en los órganos de muchas personas, hombres y mujeres. En sus órganos internos y externos hay cáncer. Señor, extiende tu mano y sé tú sanando y libertando. A aquellos que te buscan, que te claman, a aquellos que te piden misericordia, escúchalo, Señor. Y liberta y limpia también a los que son víctimas de las brujerías, de los hechizos, de las maldiciones. Señor, tantas enfermedades, las enfermedades psíquicas también, mi Señor. Aquellas personas que sufren de depresión, de tristeza, de amargura. Hay muchos que andan en incomprensiones. Hay muchos hogares destruidos, muchas familias descompuestas, desunidas.
Señor, extiende tu mano, Señor, y se te uniendo a todos, libertando, bendiciendo, prosperando. Tiende tu mano y no les faltes con nada, mi Señor. Ten misericordia, eterno Dios. Eres nuestro Padre, eres un Dios vivo, eres un Dios poderoso, un Dios real. Te alabaremos, Señor, te ensalzaremos, te buscaremos en espíritu y en verdad, porque tú eres espíritu. Y tú quieres que tus adoradores te adoren, te alaben en espíritu y en verdad. Eso, Señor, estamos haciendo. Enséñanos tu camino cada día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. La honra y la gloria sean para ti, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a mi Senhor. Vamos cantar para o Senhor o coro Somos em Cristo. Somos uno en Cristo, somos uno. Somos uno, uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno. Somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y este es el Consolador. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe vocês grandemente. Eu amo muito vocês e eu sempre, o tempo todo, estou pensando em todos vocês. No mundo todo, eu posso dizer, porque eu sei que tem muitos coraçãozinhos nos diferentes lugares do mundo que procuram de Deus. Então, eu amo vocês no Senhor. Deus abençoe. Muitos beijos e muitos abraços para todos. Obrigada.